Então, aqui são alguns exercícios complementares, tá? Você já tem atividade de frequência desta semana. E aí, é, em relação a todo o conteúdo do PL, eu trouxe aqui alguns assuntos, né, referente à última aula, para que sejam feitos alguns exercícios. Então, nesse exemplo 1, nós temos que o patrimônio líquido da empresa AKPF em 31 de dezembro de X4, antes da destinação do resultado do exercício, estava constituído da seguinte forma: capital social, reserva de ágio na emissão de ações, que é uma reserva de capital, e a reserva legal, que é uma das reservas de lucros. E aí nós temos a informação que o lucro líquido do período de X4 foi de R$ 4.000. Qual deve ser o valor destinado à reserva legal? Efetue o registro contábil. Via de regra, a Lei 6404 estabelece que 5% do lucro do período deve ser destinado à reserva legal. Nesse nosso caso, 5% de 4.000 corresponde a R$ 200. Entretanto, eu não posso simplesmente fazer essa constituição. Eu preciso, conforme também a referida lei, observar dois limites. O primeiro limite se refere ao limite obrigatório, ou seja, 20% do capital social realizado. Então, a Lei 6404 diz que o saldo da reserva legal não pode ultrapassar 20% do capital social realizado, tá? E aí, antes da constituição da reserva legal para esse período, já tínhamos um saldo, conforme vocês podem observar, de 3.960, com a constituição de R$ 200, que seriam os 5% do lucro deste período, teríamos um saldo de 4.160. Isso significa que ultrapassaria em R$ 160 o limite de 20% do capital social realizado. Deste modo, nós não podemos fazer a constituição de R$ 200, pois o nosso limite é de 4.000. Assim, de 4.000, considerando o limite de 4.000, e que há um saldo de 3.960, essa constituição só poderá ser feita no valor de R$ 40, para que não ultrapasse o limite de 20% do capital social. Esse é o limite obrigatório. O segundo limite, ele é facultativo, tá? E o que é que a Lei 6404 fala? O saldo da reserva legal mais as reservas de capital não podem ser superior a 30% do capital social realizado. Então, neste nosso caso aqui, a reserva legal tinha um saldo de 3.960 e a reserva de capital, 1.000, ou seja, 4.960. Considerando 30% do capital social, 30% do nosso capital social de 20.000 será de 6.000. Isso implica dizer que não atingiu o segundo limite. Então, como não atingiu o segundo limite de 30% do capital social ser referente ao saldo da reserva legal e da reserva de capital, então a constituição dessa reserva ela deixa de ser facultativa, tá? E aí passa a ser obrigatória. Obrigatória até o limite de 20% do capital social. Nesse caso, como havíamos comentado no primeiro limite, a constituição só poderá ser feita no valor de R$ 40. Então, isso implica dizer que vai sair da conta de lucros acumulados, que vai ser uma conta transitória, e vai para uma conta de PL denominada de reserva legal. Ficou claro para vocês essa questão da constituição dos limites obrigatório e facultativo? Que às vezes vocês se confundem um pouco. Sim, professora. Tá. A questão 2, ela já aborda um pouco a aula de hoje, tá?
que vocês vão ver daqui a pouco, somente porque ela traz em partes o valor de constituição de dividendos, que aí vocês vão ver no vídeo mais à frente. Então, o exemplo 2 diz o seguinte: no final do exercício, após a contabilização do encerramento das contas de receitas e despesas, uma companhia apurou 90 mil de lucro líquido do exercício. A distribuição do lucro contemplou constituição de reserva legal de 5% sobre o lucro e dividendo mínimo obrigatório de 30% do lucro ajustado. Quando temos aqui eu deixei bem claro que era 30% do lucro ajustado, não precisava ter dito, mas como vocês ainda estão tendo um primeiro contato com o assunto, então eu achei melhor deixar isso explícito, tá? Não é simplesmente pegar 90 mil e calcular 30%, porque 90 mil é o lucro do período. A base de cálculo para dividendos é o lucro líquido ajustado, e daqui a pouco vocês vão saber o que é esse lucro líquido ajustado. Além disso, foram destinados, no caso aqui está errado, tá? Não é 42.455, seriam 30 mil. Eu vou postar isso aqui depois para vocês. 35 mil para as reservas estatutárias, 24.850 para as reservas de contingências e o lucro remanescente para a reserva de lucros para expansão. Então, nesse primeiro momento, na letra A, pede que seja feito o lançamento contábil da constituição das reservas legal, da reserva estatutária e da reserva de contingência, tá? E aí, posteriormente, nós vamos fazer o cálculo do dividendo e, em seguida, se houver lucro remanescente para a reserva de lucros para expansão. Então, 5% do lucro do período, ou seja, 5% de 90 mil, corresponde a R$ 4.500. Então, 4.500 vai para a reserva de lucros, especificamente para a reserva legal. Professora, não precisaria verificar os limites, o primeiro, o segundo? Precisaria, mas se aqui não foi fornecida essa informação, subtende-se, né, que todo esse valor de 5% do lucro, ele vai ser levado para essa reserva. Mas eu precisaria, sim, observar tanto o primeiro quanto o segundo limite e verificar se a Constituição é facultativa ou obrigatória. 35 mil para as reservas estatutárias, 24.850 para a reserva de contingência. Se eu somar esses três valores aqui, que foram destinados para essas reservas de lucros em específico, então, dos 90 mil do lucro, 64.350 foi para essas reservas aqui determinadas. Em relação ao dividendo, é preciso que eu calcule inicialmente o lucro líquido ajustado para que seja, em seguida, encontrada a base de cálculo para esse dividendo e ser aplicado o percentual de distribuição. Aqui, em relação ao dividendo, vocês vão ver na aula, no vídeo aula, que existem casos em que o estatuto é omisso, que aí a própria lei 6404 estabelece que seja 50% do lucro líquido ajustado. Então, hoje, dificilmente uma empresa vai ter o estatuto omisso em relação ao seu percentual de distribuição de dividendo. Cada empresa estabelece, de acordo com a sua política de dividendos, qual o percentual que será pago, tá? Como forma de remunerar os seus acionistas. Lembrando também que as ações preferenciais, elas normalmente têm, né, um valor de dividendo maior, elas pagam mais dividendo do que as ações ordinárias, tá? Embora as ações ordinárias tenham direito a voto, ou seja, a participação nas deliberações sociais da empresa, as ações preferenciais, elas têm preferência na distribuição de dividendos. Não que as ações ordinárias não recebam dividendos, sim, elas recebem. Mas as ações preferenciais, além de receber antes das ações ordinárias, né, que elas têm preferência nessa ordem de distribuição, elas normalmente pagam um percentual maior. Então, quando eu falo na base de cálculo para a distribuição de dividendos,
é o lucro líquido ajustado. E quem é o lucro líquido ajustado? É o lucro do período, deduzidos da constituição da reserva legal do período, deduzido da constituição de reserva de contingências, bem como adicionados à reversão da reserva de contingência, se houver. O que seria essa reversão da reserva de contingência? Seria, no caso, né, da empresa utilizar o saldo da reserva de contingência nesse período, em virtude de aquela contingência que foi inicialmente prevista para a constituição dessa reserva, ela ter ocorrido. Agora, né, desde o ano passado para cá, quem imaginava que a pandemia iria afetar drasticamente as empresas, sejam elas de varejo, sejam elas de atacado, sejam elas, né, de indústria, sejam elas aviação civil, independente do segmento, praticamente todas as empresas foram afetadas pela pandemia da Covid-19. Então, seria possível, por exemplo, que uma empresa tivesse feito a constituição de reserva de contingência e aí tivesse estabelecido que a contingência seria uma diminuição drástica de 60% do seu faturamento. Então, caso, em alguma situação, em algum momento, as vendas daquela empresa diminuíssem drasticamente 60% de um período para o outro, ela iria tentar amenizar esse efeito utilizando o saldo da reserva de contingência. E aí, para fins de base de distribuição de dividendos, entra essa reversão da reserva de contingência, que seria o uso, né, da reserva de contingência no período. Obrigatoriamente eu tenho que ter constituição, reversão? Não, isso aí não há regra. Eu posso só constituir, em outro período é possível que eu só utilize, então eu vou ter só a reversão dessa reserva, tá? Então, nesse caso aqui, chegamos ao lucro líquido ajustado de 60.650. Essa vai ser a base de cálculo para os dividendos, que nesse caso foram estabelecidos no percentual de 30%. 30% de 60.650, 18.195. Isso implica dizer que esse é o dividendo que será pago, tá? Então, eu vou debitar a conta de lucros acumulados em contrapartida, dividendos a pagar. Por que já não saiu do caixa? Não saiu do caixa porque, normalmente, as empresas, elas declaram a distribuição de dividendos e aí elas têm 60 dias para pagar. Não é um ato imediato, declarou, pagou, tá? Então, nesse caso, vai para dividendos a pagar, como uma obrigação. E aí, quando essa obrigação, dentro desse prazo de 60 dias, for liquidada, eu vou ter débito na conta de dividendos a pagar e crédito na conta do caixa. Na letra C, nós temos o seguinte: qual o valor a ser destinado à reserva de lucros para expansão? No enunciado, nós temos que temos a distribuição de lucros e diz que se houver lucro remanescente, né, após a distribuição de dividendos, será levado para a reserva de lucros para expansão. Então, o lucro líquido do período foi 90 mil. Constituição de reserva legal, 4.500. Constituição de reserva estatutária, 35 mil. Reserva de contingência, 24.850. Dividendos a serem pagos, 18.195. Isso implica dizer que houve um lucro remanescente de 7.455. Logo, esse é o valor do lucro que eu vou destinar para a reserva de lucros para expansão. Então, percebam que o lançamento contábil em relação a essa distribuição de lucros é praticamente o mesmo. Eu vou ter o lucro do período apurado na demonstração do resultado do exercício, depois eu encerro essas contas de resultado, levo para a conta do ARE, que é a apuração do resultado do exercício. No ARE eu vou ter um lucro ou um prejuízo. Sendo um lucro, eu zero a conta do ARE e transfiro para a conta de lucros acumulados. No ARE, eu apurando
um prejuízo, eu encerro também a conta do ARE e levo para a conta de prejuízos acumulados, que também será uma conta lá do PL, no entanto, com natureza devedora. O lucro acumulado, por sua vez, ele não pode, nas companhias abertas, permanecer com o saldo, tá? Então, esse saldo do lucro do período, ele precisa ser distribuído. Em função disso, dessa distribuição dos lucros, ela vai ocorrer de que forma? Ela vai ocorrer como vocês viram, né, para a reserva legal, né, inicialmente, vai também para a reserva estatutária, caso assim o estatuto da companhia defina, tá? Lembrando que a Constituição para a reserva estatutária, ela vai ser de acordo com o estatuto social da companhia, certo? Então, significa que pode ter companhias que estabeleçam percentuais diferentes para a constituição desse tipo de reservas, ok? Em relação à reserva de contingência, também como é que eu posso dizer, varia de acordo com cada empresa, né? Então, é possível que, por exemplo, na Drogasil, eu tenha uma contingência, uma reserva de contingência, e essa reserva de contingência seja diferente de uma reserva de contingência do grupo Guararapes, ou de uma empresa de tecnologia, tá? Então, isso vai realmente ser específico de cada organização. Assim como os dividendos, né? Já que eu inicialmente havia comentado. Alguma dúvida aqui? Em relação ao item 3, esse item 3 vocês também vão ver na aula de hoje, se refere ao valor de dividendo de cada tipo de ação, tá? Como eu falei, as ações preferenciais, além de ter preferência na distribuição de dividendos, normalmente elas pagam um dividendo maior. Em função disso, são ações com maior liquidez, tá? São ações que são mais facilmente negociadas no mercado de capitais. Então, aqui nesse item 3, nós temos o seguinte: considere as informações da companhia X. A companhia X declarou em 31 de dezembro de X2 que vai distribuir 160 mil de dividendos. E aí, o seu capital social, dividido em ações, está dividido da seguinte forma: 50 mil ações preferenciais, 30 mil ações ordinárias. E aí foi dito que a companhia paga as ações preferenciais 20% a mais de dividendo em relação às ações ordinárias. Então, como que nós calcularíamos o valor de dividendo de cada ação? Aqui é mais matemática do que realmente contabilidade. Mas uma forma simples que eu acho mais fácil de entender seria atribuindo o percentual de 20% em relação ao total de ações preferenciais. Então, se eu tenho 50 mil ações preferenciais e elas pagam 20% a mais de dividendo, é como se essas ações se transformassem em 60 mil ações, tá? E aí, 60 mil ações preferenciais com 30 mil ações ordinárias, então é como se eu tivesse, para fins deste cálculo, um total de ações de 90 mil. Quando eu faço isso, eu sei que o valor do dividendo por ação é de R$ 1,78, tá? E aí, em relação à ação preferencial, se a ação preferencial tem 20% a mais de dividendo, então ela paga um dividendo de 1,78 mais 20%. Isso corresponde a
R$ 2,13. Como eu falei, é a forma mais fácil que eu acho de calcular o dividendo de cada ação ordinária e de cada ação preferencial. Isso não significa que a composição societária da empresa mudou. Eu só fiz esse cálculo aqui, 50 mil ações preferenciais com um percentual de 1,20, que seria de 20%, para facilitar o nosso cálculo. Porém, caso tenha, vocês encontrem uma outra forma de calcular isso, também é válida, tá? Mas eu, particularmente, acho mais viável dessa forma. Em relação à letra B, diz o seguinte: o valor total de dividendos de ações ordinárias e dividendos de ações preferenciais. Se eu sei que as ações ordinárias pagam 1,78 de dividendo e nós temos 30 mil ações ordinárias, então serão pagos aos acionistas ordinários 53.333,33 centavos. Do mesmo modo, eu faço o cálculo para as ações. Peraí, tá certo esse valor mesmo? Acho que esse cálculo tá errado. 1,78 vezes 30 mil. Tá errado. 53 mil e... Não. Eu acho que eu peguei os 100... Esse aqui não deve dar 1,78 exato. Na verdade, esse valor aqui dá 1,77778. Daí, quando eu multipliquei sem arredondar por 30 mil, deu esse valor aqui, de 53.333, tá? Ou 53.400, caso você não faça o cálculo por 1,78 exatos. Entenderam essa diferença aqui? Em relação às ações preferenciais, como elas pagam R$ 2,13, que vamos ver se também seria o valor exato, é uma dízima, 2,13333. Então, multiplicados por 50 mil, vamos ter 106 mil, que é esse valor aqui, 666,67. Ou 2,13 multiplicado por 50, quem efetuar o cálculo sem a dízima, vamos arredondar aqui para 106.500. Ai, não, aqui tá no PDF, vou ter que arrumar depois. Eu mando isso aqui para vocês ajustado, tá? Sem utilizar a dízima. E aí pede que seja feito o lançamento contábil pela distribuição de dividendos. Então, vai sair da conta de lucros acumulados e vai para dividendos a pagar. Por quê? Porque, em geral, quando a empresa declara que vai fazer a distribuição de dividendos, ela tem até 60 dias para fazer esse pagamento, sem a necessidade de ser um pagamento imediato. Então, o mais comum é que isso vá para dividendos a pagar e, quando for pago, né, há a baixa de uma obrigação. Da mesma forma, para o acionista que vai receber esse dividendo, tá? Então, não sei se vocês lembram, aqui começa como que eu posso falar? Os conteúdos a se conectarem. Nós estudamos mais atrás, né, em algum momento antes, o método de equivalência patrimonial. E aí, quando os investimentos são em coligadas ou controladas, o dividendo diminui o valor do meu investimento a ser avaliado pela equivalência patrimonial. Então, se diminui o meu investimento, eu vou fazer um lançamento a crédito, por quê? Porque simplesmente eu vou estar recebendo um dividendo. Então, quando a coligada ou a controlada declara que vai distribuir dividendo, o que é que a controladora ou a outra coligada faz? Dividendos a receber, em contrapartida, isso vai diminuir o saldo do investimento avaliado pela equivalência patrimonial, tá? Então, o que de um lado gera uma obrigação para a empresa que declarou a distribuição de dividendos, para os investidores,
Isso aí, na verdade, vai ser um direito a receber, ok? Dúvidas? As dúvidas vão aparecer quando eu começar a resolver o exercício. E da aula passada, essa não há dúvida? Eu comecei a assistir agora, né, na aula, antes não tive dúvidas, por enquanto. Ô, professor, eu tenho umas dúvidas aqui. Oi, pode falar. Eu assisti as 3 aulas de PL meio que numa pegada hoje, e mais essa de dividendos, porque eu tava meio atrasado. Eu achei Sim. muito teórico, tipo, não tem muito exemplo prático, assim. Tipo, agora que a professora foi dar exercício, né, sobre a aula da passada. A professora não tem mais exercícios, assim, sobre PL, porque praticamente são 4 aulas, né? E a Então, tá na prova vai atividade de ser... frequência de hoje. Ah, veio pra atividade de frequência de hoje. Sim. Entendi, tudo bem. Não, por causa que daí, como são 4 aulas, né, vai ser o que mais vai pesar na prova, praticamente, né? Na verdade, a prova vai ser na semana que vem, né? Então, o conteúdo, teoricamente, encerra hoje. Ah, ele encerra hoje já. Vai até Sim. agora. Ok. Mas você anotou alguma dúvida, Caio? Ah, seria mais a título de curiosidade, professora. Não seria dúvida de conteúdo. Tá, deixa eu ver se eu acho aqui, para mostrar para vocês, já que você teve essa necessidade de, como que eu posso dizer? É que eu achei mais teórico, né? Um pouco menos prático. Apenas isso. É que assim, o PL envolve, como que eu posso dizer? Constituição e integralização do capital social, envolve a parte de constituição de reserva de lucros, aqui seria realmente a distribuição do lucro do período, prejuízos acumulados quando há, gasto na emissão de ações, que é uma outra conta também do PL, e transações que envolvem ações em tesouraria. Em relação às reservas de capital, a maior parte dessa movimentação ocorre em relação à reserva de ágio na emissão de ações. Então, praticamente, seriam essas as transações que envolvem o patrimônio líquido, tá? Eu vou aqui compartilhar a tela novamente para trazer a demonstração do grupo da JHSF, que é o grupo do Hotel Fazendo, do Shopping Jardins. A minha dúvida, a título de curiosidade, seria que na prática essas reservas não devem ser muito utilizadas, certo? Depende. Porque, por exemplo, a empresa não deixaria, vamos supor, uma empresa de grande porte, um dinheiro parado em caixa, assim, digamos assim, ela Mas investiria é em que fundos, não? lucro e caixa são diferentes. Você ainda está no conceito que lucro é caixa. E não necessariamente. Tanto que se esse lucro ele não é realizado, eu preciso constituir a reserva de lucros a realizar, justamente para que eu não tenha um desfalque no caixa, para que eu não distribua dividendo de lucro que eu ainda não realizei. Quando que o lucro se realiza? Seja quando a receita efetivamente é recebida ou quando a despesa ela é efetivamente paga. E Mas a se você demonstração do resultado do exercício, você sabe que não é por caixa, é por competência. Mas se for para essa conta que a professora acabou de falar agora, teoricamente ela vai ter que ter lucro, né? Por causa que eu lembro de ter visto na aula que quando fala que vai para uma reserva de lucro ainda que você não teve, teoricamente, quando você tiver, já vai ter que ser usado, né? É que, assim, o que está lá no lucro, é isso que eu estou falando. O que está lá no lucro não necessariamente se realizou, porque na DRE está registrado por competência, não é por caixa. Tá? Então, se eu constituir a reserva legal, não significa que, de fato, eu tenho em caixa aquele valor que eu constituí da reserva legal. É só uma forma de fazer a retenção de lucros para que justamente eu não tenha que distribuir dividendo e esse dividendo ele vai ser pago por um valor que eu ainda nem sequer realizei em caixa. Daí a necessidade de constituição, por exemplo, da reserva de lucros a realizar. Eu consegui pegar um pouco. Mas seria Ok? mais por causa que eu tô me confundindo pelo regime de caixa e regime de competência, né? Isso. Não significa que se aqui, por exemplo, no grupo da. Vocês estão conseguindo ver a tela? Sincero. Vamos ver aqui as demonstrações consolidadas do grupo JHSF. A DRE deles aqui, ó. Eles tiveram um lucro líquido do período de 638 milhões.
Então, não significa que esses 638 milhões está em caixa. Até porque, se nós formos analisar o caixa da empresa, cadê o balanço? Ele já pode estar investido, é isso que a professora está falando, né? Ou ele pode ter investido, ou não necessariamente vai estar lá no caixa. Porque, na verdade, a DRE, a gente faz, está aqui o balanço, ó, em caixa, 480 milhões. Porque, justamente, nem tudo que está na DRE se converteu ou se transformou em caixa. O que efetivamente entrou em caixa vai ser essa variação aqui, ó, de um período de 286.400, a diferença entre 286 mil e 480. Aí, essa diferença no caixa, ela é tratada numa demonstração específica, denominada de demonstração dos fluxos de caixa. E aí, se formos avaliar aqui o fluxo de caixa, ó, o aumento no fluxo de caixa do período foi de 193 mil, que é justamente a diferença entre esses 480, que é o saldo atual, e os 286, que era o saldo do ano anterior. Então, aqui sim, eu preciso que na DFC a variação no caixa seja referente à variação da conta do balanço patrimonial, caixas e seus equivalentes. Mas isso não implica dizer que todo o valor lá da minha demonstração do resultado, que nesse caso foi de 638 milhões, ele esteja necessariamente já convertido em caixa, tá? Ok, professora. Não sei se ficou claro para você. Não ficou sim. Em relação ao balanço dessa empresa, ó, o PL dela, quais são as contas que ela tem aqui, ó? Reservas de capital, opções agora eu não falo, outorgadas, que no caso, isso aqui vocês vão ver em contabilidade avançada, ações em tesouraria, menos gastos na emissão de ações, que isso aqui é uma conta redutora, pode ser tanto gasto para emissão de ações, como para aquisição de ações em tesouraria. Temos reservas de lucros, dentro de reserva de lucros, aqui só tem apenas a reserva legal. Temos os ajustes de avaliação patrimonial também, tá? Então, por que que as ações de tesouraria é um assunto que vocês vão ver hoje? Mas por que as ações em tesouraria aqui estão como subconta da reserva de capital? Porque, né, as ações em tesouraria, elas devem ficar. Vocês vão ver uma regrinha, quando estiverem vendo a videoaula, que vai ser dito o seguinte, ó, quando as ações em tesouraria forem adquiridas, né, que são ações de sua própria emissão, eu preciso dizer qual é a origem do recurso para essa aquisição. Então, nesse caso, possivelmente, a reserva que deu origem ao recurso para aquisição das ações em tesouraria foi da reserva de capital. Então, por isso, aqui está como uma subconta das reservas de capital. Se nós formos analisar as notas explicativas do grupo JHSF, aqui eles são de poucas palavras. Pelo que eu vi na aula também, professora, colocou que caso não tenha no estatuto dela, ela é obrigada a pagar 20% ou 50%, né? Se o estatuto for omisso, é 50% do lucro líquido ajustado. E se tiver no estatuto que ela não vai... Pode conter no estatuto que ela não vai pagar nenhum dividendo, né? Não, não pode. Ela é obrigada? Sim. Senão, qual é o interesse do investidor? Se ele não tiver retorno. As empresas de capital aberto, elas captam recursos no mercado de capitais, certo? Não, certo. Então, se é a mesma coisa de você ter uma companhia fechada e você não distribuir lucro ao sócio. Qual é o interesse disso? Imagine você, por exemplo. Você iria investir numa empresa que não paga dividendo?
Provavelmente não, professor. Mas Pois seria é. interesse da companhia fazer isso para adquirir, tipo, um recurso adicional para ela investir nela mesma, né? Tá, mas aí da mesma forma que ela não distribui, se ela não distribui, você concorda que ela não vai ter, como é que eu posso dizer, atrativo para que o mercado de capitais invista nessa empresa? Sim. Então, não sei se vocês acompanham o relatório do valor econômico dessas empresas que estão sempre ligadas ao mercado de capitais. E a Taesa, né, uma companhia que ela já saiu em vários lugares como uma empresa que paga dividendos constantemente, que por isso se torna atrativo para o investidor. Então, o fato da empresa pagar dividendo é um atrativo para que novos investidores estejam adquirindo ações dessa companhia. Afinal, do lado do investidor, ele não vai ter interesse em adquirir uma ação, principalmente se for a longo prazo, né? Ele não tem intenção de negociar essa ação, mas ele tem realmente o interesse de ter uma participação permanente. Ele não vai ter interesse em adquirir ações de uma companhia que ou distribui pouco dividendo, ou, sei lá, não distribui, eu nunca realmente vi, né? Mas não vou dizer que é impossível de acontecer, porque quando a gente sempre taxa que não acontece, vem alguma situação e diz que a companhia suspendeu, por exemplo. Suspensão é diferente de não distribuição, tá? Ela pode, né, principalmente em função de lucros não realizados, não suspender, mas postergar a distribuição de dividendos, mas não distribuir, ou seja, não ter um percentual mínimo de distribuição, realmente eu desconheço, tá? Só se ela tiver prejuízo, né, em vários períodos. Não, aí prejuízo, exatamente. No caso do prejuízo, não faz sentido ela distribuir dividendo, porque, né, dividendo seria parte da distribuição do lucro. Então, como houve um prejuízo, teoricamente ela não distribui, tá? E esse prejuízo, ele pode ser, vocês também vão ver na videoaula de hoje, o prejuízo acumulado, ele pode ser compensado com lucros subsequentes. Então, significa que a companhia, se ela tem um prejuízo de 50 mil, no próximo período ela vai ter um lucro de 150, ela pode, né, absorver esse prejuízo anterior de 50 com o lucro do próximo período. Claro que ela só vai fazer isso quando obtiver o lucro, tá? Aqui eu não achei em relação ao JHSF a distribuição de dividendos, mas certamente em algum lugar ele vai declarar como isso foi pago. Aqui ele só faz um cálculo, né, do lucro do período, dividendos pagos nesse período, dividendos complementares, mas não era essa informação que eu estava buscando. Enfim, pessoal, se vocês quiserem exemplos mais práticos, algo dessa natureza, eu sugiro que vocês leiam as notas explicativas das empresas. Lá vocês vão obter bastante informação, tá? São empresas que, pela própria natureza, elas precisam divulgar essas informações em bolsa. Mas as pequenas empresas, em geral, não fazem esse tipo de operação. As empresas menores, eu trabalho no escritório de contabilidade. O PL, maior parte dessas contas eu não vou trabalhar, tá? Então, você vai fazer... Primeiro que ela não está nem obrigada a fazer a distribuição de lucros. Então, pode ser que tudo na empresa que você trabalha, por ser uma empresa de pequeno porte, esteja lá na conta de lucros acumulados, sem a necessidade da distribuição para essas reservas, como eu havia comentado. Essa exigência é, no caso, para empresas maiores, tais como as empresas que são listadas em bolsa, por exemplo. E aí os alunos, por vezes, questionam, tá, mas por que eu estou estudando uma coisa que eu nem sei se eu vou aplicar? Eu sempre falo assim, pense grande, não pense pequeno. Então, se você aprende o mais complexo,
ou seja, de uma empresa maior, você vai conseguir aplicar numa empresa menor, até porque é mais fácil, tá? Então, é esse o recado, o conselho que eu sempre dou. Pense grande, pense que de repente você pode ser CFO de uma grande empresa. Aqui no Paraná nós temos grandes companhias, a Renault, Grupo Boticário, Volvo. Vocês que são daqui conhecem mais e conhecem melhor que eu. Então, de repente, uma oportunidade para trabalhar numa dessas companhias, o conhecimento que você tem, o valor agregado, digamos assim, ele vai fazer a diferença. Então, por isso que eu sempre falo, se você souber de uma grande, souber como se faz em uma grande empresa, na pequena se torna mais fácil, ok? Ainda tem, né, a gente está numa imensidão agora de coach, né, de financeiro, né? Todo mundo virou coach, né? E o pessoal quer ensinar você a investir, mas sem nenhuma, nada contra os economistas, né? Mas assim, esse pessoal que está no YouTube aí, né? Sem nenhuma base contábil, né, para você analisar, ver qual que é a ação. Até tem um colega meu que faz investimento. Aí eu tava lá explicando para ele lá, né, tem que ver aqui, né? Pouco que eu sei também, não muito. Ele, nossa, né, vai me ajudar na hora de interpretar ali aí ver em qual empresa investir, né? Então, mesmo que a gente não vá trabalhar uma multinacional, uma empresa com ações abertas, se você vai investir algum dinheiro em ações, também, né, e não cair nos contos dos vigários aí que aparecem, né, dos coaches, dos youtubers, né? Então, você entrar lá e buscar as informações você mesmo, né? Isso, Sam, complementando o que você falou, só para vocês ficarem de boca aberta, porque eu também fiquei, lá na casa da minha mãe, no prédio, minha mãe mora em prédio lá em Natal. Lá tem um guri, ele tem 14 anos. Ele investe em bolsa, sabe desde quantos anos? Desde 12. Ele é tão pequeno que não pode ter ação no nome dele. E ele nem foi ainda emancipado. Mas assim, você conversa com o menino, ele sabe tanta coisa, e foi só curiosidade. Claro que ele é uma exceção, né? Porque mesmo não tendo, assim, ele está indo no ensino médio, acho que ele faz o 9º ano, não está nem no ensino fundamental, quer dizer, não está nem no ensino médio ainda. Então, é uma pessoa que se mostrou curiosa, né, que foi atrás, que pesquisou, ele lê bastante, ele já visitou a B3, então tem todo o conhecimento por trás, mas assim, é muito difícil você achar uma pessoa que tenha esse tipo de embasamento. E ainda, por ele ser muito novo, não cheguei a conversar com ele, mas as pessoas que conversam falam que ele tem um senso crítico em relação a escolhas, ele estuda também um pouco de psicologia para ver essa questão da dinâmica do mercado de capitais, então realmente é um ponto fora da curva. Mas ele e outros, ele tem um grupo, né, digamos assim, que tem ele e outros, mais uns 3 ou 4, que investem em bolsa desde os 10, 11, 12 anos. Então, o menino, eu acho, nem sei assim, mas eu imagino que quando ele tiver uns 30, 40 anos, ele já vai ser milionário, porque começou a investir desde os 12. Aí, quando eu fiquei sabendo disso, eu disse, meu Deus do céu, mas esse menino tá me dando, assim, uma surra, no sentido de que, né, a gente para pensar e diz, por que eu não tive essa visão antes, como ele teve, né? Mas, enfim. Professora, a senhora comentou que eles podem suspender, né, o pagamento de dividendos. Teria, tipo, um prazo máximo, assim, que ela pode escolher suspender, digamos assim, ou tem que respeitar alguma lei? Não seria a palavra suspensão, mas seria, por exemplo, vamos imaginar que ela, na aula de hoje vocês vão ver que tem um cálculo que eu faço para lucros realizados. Se o dividendo, ele for, sei lá, 5 mil, e eu não tiver realizado nada, então eu não posso pagar dividendo nesse período, porque eu vou estar comprometendo o meu caixa com algo que não se realizou, tá? Eu estou falando uma situação extrema, mas diante da pandemia, por exemplo, é possível que isso tenha ocorrido em algumas empresas. Então, não seria a suspensão no sentido de, não vou pagar, mas sim postergar esse pagamento. E aí, nesse caso de lucros não realizados,
ou totalmente ou parcialmente, eu levo para a reserva de lucros a realizar, justamente para não comprometer o caixa. E aí, quando esse lucro se realizar, aí eu já distribuo o dividendo direto. Entendi. Eu tô comentando isso por causa que tem empresas norte-americanas que não dão nem prévia de quando vão começar a pagar dividendos, né? Tipo, gigantes, assim. Também Google, Facebook, nesse ramo, assim, e eles afirmam que não vão pagar, né? Sim, aí você tem que ver qual é, no relatório, no 20F, né, que é o formulário de referência, qual é a política de dividendos da empresa. Não sei se você chegou a ver esse tipo de relatório e se menciona alguma coisa lá, porque a CVM americana, que é a SEC, ela é, por vezes, mais exigente até que a própria CVM. Então, deve ser feito um acompanhamento, assim, talvez tenha acontecido isso, né? Não, o lucro não se realizou, mas precisava ser analisado caso a caso, tá? Ou, de repente, a lei americana para a distribuição de dividendos, ela é diferente da brasileira, tá? Isso que eu falei de distribuição de dividendos é considerando a legislação brasileira. De repente, a legislação... Vou até dar uma pesquisada em relação a isso para verificar e posso trazer alguma coisa para você na próxima aula, tá, Caio? Pode ser, Priscila. Mais alguma dúvida, algum comentário em relação a esses assuntos? Eu tenho mais alguns, mas seriam por título de curiosidade só mesmo. Pode Então falar. daria para maquiar também, certo? O lucro, para não pagar dividendo em cima dele. Se você, tipo, se mexesse junto com a tesouraria do lado, assim, tipo, mandar para um feed, se alguma coisa nesse gênero, você, tipo, teoricamente nunca teria lucro e não precisaria pagar dividendo. Como você está falando, maquiar esse lucro? Junto à tesouraria da empresa grande, não? Mas de que forma? De algum fundo de investimento, tipo, diretório crediário, alguma coisa ligada a rendimento fixo ou uma política, tipo, expansionista que você fale que você... A professora falou que pode ter uma reserva, e essa reserva não precisa ter, por exemplo, na lei, algo que limite ela, certo? Então poderia, tipo, pegar todo o lucro e meio que não dividir. Só que essas reservas, por exemplo, no caso da reserva de lucros para expansão, que eu tinha comentado na aula de hoje, ela não pode comprometer a distribuição de dividendos, tá? Ah, tem que pagar o dividendo antes? Não que tem que pagar o dividendo antes, mas isso aí, né, a constituição desse tipo de reserva de lucros para expansão, ela tem a finalidade de atender projetos de investimentos, tem a duração de 5 períodos, ou seja, eu não posso constituir eternamente reserva de lucros para expansão. Só posso fazer isso durante 5 exercícios social. E aí não pode, né, pelo artigo 198 da Lei 6404, prejudicar a distribuição de dividendos obrigatórios, que é aquele percentual fixado em estatuto social. E aí precisa também, né, essa reserva de lucros para expansão, já que tem a finalidade de atender projeto de investimento, precisa ser justificada com o orçamento de capital. Dentro da disciplina de orçamento, vocês vão ver orçamento de longo prazo, orçamento de médio prazo, orçamento de curto prazo, que é o budget, né, que normalmente chamam nas empresas. Então, eu preciso vincular a constituição dessa reserva com esses tipos de orçamento de projetos de investimento, sem, no entanto, comprometer a distribuição dos dividendos mínimos obrigatórios. Existe uma área da contabilidade que estuda a parte de gerenciamento de resultado, tá? Então, o gerenciamento de resultado é justamente isso aí que você está falando. E aí, claro que eu não estudo essa área, mas existem alguns profissionais aqui no Brasil que estudam esse tipo de assunto, e existem algumas formas, existem alguns modelos estatísticos bem complexos que podem ser aplicados para identificar quanto, digamos assim, aquela empresa está gerenciando o seu resultado ou não. Então, eu perguntei isso por causa que tô numa empresa, né? Daí tá bem na área de FP&A, que eu acho que é meio que a professora falou, né? Que é meio de controladoria, assim.
E eu meio que acho, tipo, que dá para maquiar teoricamente, né, para não pagar dividendo corretamente, né? Não é que dá para maquiar. Se você tem uma proposta de expansão, ou se você tem um objetivo, não de certo modo você está, digamos assim, maquiando, mas você está retendo um lucro para um objetivo maior que você tem. Que a professora falou que não pode, querendo ou não, tipo, não pode atingir a distribuição de dividendo, né? Não. Teoricamente teria que vir primeiro. Não que teria que vir primeiro, mas eu não posso destinar todo o lucro para lucros a realizar, por exemplo, reserva legal e lucros a realizar. Tem que ter uma parte mínima para o dividendo, até porque, por exemplo, a constituição de reserva de lucros a realizar, ela não compromete a base de cálculo do dividendo, entendeu? Mais ou menos. O dividendo, a base de cálculo do dividendo é o lucro líquido ajustado. E quem é o lucro líquido ajustado? É o lucro do período da DRE, menos a constituição de reserva legal, menos a constituição de reserva de contingência, mais a reversão de reserva de contingência, se houver. Então, quem poderia estar maquiando aí, nesse sentido, a distribuição de dividendos, seria a reserva de contingência, tá? Mas, por sua vez, a reserva de contingência, também por ser uma reserva de lucros, né? A empresa ela precisa justificar quais são essas contingências que estão associadas a esse tipo de diminuição do lucro em um período posterior. E, além disso, né, a administração da empresa para a constituição dessa reserva, ela precisa justificar todas as contingências, todas as razões que vão estar associados à constituição dessa reserva. E aí, tudo isso precisa também ser detalhado em notas explicativas. No caso aqui do grupo JHSF, não foi detalhado porque eles não têm esse tipo de reserva como nós visualizamos aqui, tá? Praticamente eles só têm reserva legal. Ok. Qual área você está trabalhando? Na área junto da controladoria, seria a área eles chamam de FP&A, né? De controladoria e metas. Sim, entendi. E qual é a sua função lá? Eu tô como estagiário, professor. Tentando dar uma mão só para um analista específico. Entendi. E aí você está vinculado a algum projeto digamos assim, você faz avaliação de algum projeto de investimento? Seria bem exatamente ali, assim. Daí, por exemplo, uma pesquisa de projeto de expansão, só que daí, tipo, vai ter que ver de onde que você vai retirar recurso. Então, daí, teoricamente, dos dividendos daria para diminuir um pouco, tanto quanto distribui, talvez. Não diretamente, porque, como eu falei, né, a base de cálculo de dividendo é o lucro líquido ajustado, que vai entrar o que foi destinado à reserva legal e à reserva de contingência e a sua reversão. Reserva de lucros para expansão não impede a distribuição de dividendo. Não, entendi. Tá? Mas aí você faz cálculo de VPL, taxa de retorno, faz projeções, algo nesse sentido ou não? Seria isso. Tá. Esses assuntos aí de VPL, taxa interna de retorno. Vai ver mais pra frente, provavelmente, né? Na disciplina de finanças corporativas, eu acho. Custo médio ponderado de capital. Então, isso É do aí terceiro ano ou do quarto? Finanças corporativas. acho que é do terceiro. Não lembro. Eu acho que análise das demonstrações é no primeiro semestre do terceiro ano e finanças corporativas no segundo semestre, não é no quarto. No quarto você vai ver controladoria, orçamento, essas disciplinas mais gerenciais. Mas isso aí que você está falando, de VPL, taxa interna de retorno, payback, tudo isso faz parte da disciplina de finanças, que é a análise de orçamento de capital, que a gente fala, né? Entendi. Aceitar ou rejeitar um projeto. Por exemplo, você tem um projeto que tem uma taxa interna de retorno maior, então, inevitavelmente, você vai aceitar ele. Ou um VPL maior. Acredito que com o professor Sandrini, vocês tenham estudado o cálculo de VPL, que é o valor presente líquido, né? Quanto que eu investi, em quanto que eu vou ter de retorno. Uhum. Então, adquiro ou não a máquina? Quanto que eu vou investir hoje? Quanto que essa máquina vai me trazer de fluxo de caixa? Então, trazendo esses fluxos de caixa a valor presente, menos o investimento inicial, eu vou ter o seu VPL.
Às vezes a gente acha que a aquisição, por exemplo, de uma máquina, de um polo industrial é vantajoso, porque a gente analisa só o fluxo de caixa bruto. Ah, vai aumentar 100 mil em 10 anos. E aí eu investi 1.200.000 hoje. Ou, sei lá, eu investi 800 mil hoje. A gente tem a falsa impressão que eu vou ter 1 milhão de retorno e 800 mil de investimento. Só que, na verdade, eu preciso trazer esses 100 mil de fluxos de caixa durante 10 anos ao valor de hoje, para que eu tenha um comparativo realmente real. E aí, dependendo da taxa de desconto que eu utilize, essas projeções, elas podem ser diferentes. Para uma empresa, essa taxa de desconto, vamos dizer, a empresa de construção civil, seja o INCC. Se for uma empresa do ramo imobiliário, seja o IGPM. Então, dependendo do indicador, que vai variar de acordo com o segmento de cada empresa, eu posso ter avaliações diferentes para o mesmo projeto de investimento. Tá? Ok. Muito obrigado, professora. De nada. Mais alguma dúvida? Jária, você está tão calado? Acho que ele não está aí. Então tá, pessoal. Não havendo mais nenhuma manifestação, eu encerro a aula de hoje, ok? Ok, professora, boa noite.